Bora assistir aqui quem são os Vastolords, Cubologia número 1, vídeo do Alexandre Galvão. É uma treta enorme pra ver se o Greyjoy é ou não é Vastolord. E eu vou responder todos os argumentos falaciosos dele. O cara tem coragem de botar o nome do vídeo Cubologia 1. Já tem o Cubologia 1 mandando fake news, mano. Vamos lá, disputa do mestre e do aprendiz. Dentro de Bleach, uma das melhores coisas que temos com certeza são os espadas. Há Rankers extremamente poderosos que são comandados por Aizen Sosuke. Como sabem, eles são ranqueados de 0 a 9 ou de 1 a 10, sendo 9 o mais fraco em quesito de Reiatsu e o 0 É foda, mano. O Alexandre ele tinha que me falar isso no vídeo, né? Que ele tem uma tatuagem do número 6 do Grindel nas costas e que é o arrancar preferido dele, se não um dos personagens preferidos dele da ficção, né? Então o cara, obviamente, quer fazer com que o Grindel fique foda. aquele que contém mais energia espiritual. Porém, sempre teve uma grande dúvida em cima deles. Quais são os Vastolords? Nesse vídeo vocês irão descobrir, com base nas informações oficiais e interpretações feitas por mim, quais deles realmente alcançaram esse patamar. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre e eu sou um cubólogo, ou seja, eu estudo a obra de Bleach. Ou eu só tenho um grande hiperfoco mesmo. Já se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe com todos os seus amigos que gostam de Bleach. Enfim, vamos então ver sobre os Vastolords. Primeiro então precisamos entender o que são Hollows e os Arrancars. De maneira bem resumida, Hollows são almas corrompidas por ficarem tempo demais no mundo humano por conta de pendências. Já Arrancars são Hollows que retiraram suas máscaras, assim criando um núcleo onde fica selado seu poder Hollow, que no caso são as suas Zanpakutos. Os Arrancars no mundo de Bleach foram criados por Aizen, porém antigamente já existiam Arrancars naturais, como por exemplo o Stark. Muitas pessoas confundem achando que Arrancars e Hollows são a mesma coisa, porém não. Todo Arrancar um dia já foi um Hollow, mas nem todo Hollow necessariamente irá virar um Arrancar. Vou tentar explicar mais rápido e mais fácil também, usando um método biológico, nesse caso um taxon que eu fiz no Word, por isso que ele tá meio feio, que mostra mais facilmente o que são. Como podem observar, os Hollows são uma divisão de almas corrompidas, e a partir deles nascem as classes de menos grandes, os Gillians, Adilkas e Vastolords. Arrancars estão em uma subdivisão dentro dos Hollows, mas não são Ele engloba todos os outros, né? Que podem virar Arrancars. necessariamente Hollows. Não à toa que eles possuem um Reiatsu muito similar aos Shinigamis, voltando a ter a densidade aumentada quando liberam as suas Resurrections. Vamos então conhecer essas classes de menos que nós conhecemos. E para isso vamos seguir as falas de Hitsugaya sobre elas. Os primeiros são os Gillians. Eles são a classe mais baixa. O soldado Pecador é do inferno. É aquele. Seria o que é o Zaiel agora na história. Mas a gente não sabe muitos detalhes, porque pode ser pecador, Oni, rolo do inferno, então tá tudo ali catalogado como pecador. soldados rasos. São numerosos e todos têm a mesma aparência. Os Gillians são os menos grandes que você geralmente vê nos livros didáticos da sua society. O menos que você enfrentou antes de vir para a sua society era um Gillian. Gillians são gigantescos, mais lentos e têm inteligência de animais selvagens. Um Shinigami de nível capitão poderia facilmente derrotá-los. Eles são os famosos menos grandes que vemos no início da obra, aqueles bichos gigantescos com capa preta. Acredita-se que eles são criados quando centenas de Hollows se unem, mas esse não é o caso. Hollows consomem almas humanas para satisfazer a fome causada pelo vazio dentro delas, mas certos Hollows são mais vorazes que outros e começam a ansiar pelas almas de sua própria espécie. Esses Hollows são atraídos por um desejo mútuo de se consumirem. Eventualmente, suas almas se fundem e eles perdem todo o senso de individualidade. A próxima classe é a mais problemática, os Adilkas. Eles são menores que os Gillians e menos numerosos, mas são altamente inteligentes e muito mais perigosos. Os Adilkas dão ordens aos Gillians. Adilkas podem... Sempre achei foda eles começarem grandes e irem diminuindo até a forma humana, porque esse é um processo de iluminação invertido, né? É algo parecido com o que o Getou trabalha em Jujutsu Kaisen. É um processo inverso da iluminação, só que vai deixando eles mais malignos, né? Mais próximos desse despertar do mal.
podem ter várias formas Dá pra fazer um vídeo só sobre isso, inclusive. e tamanhos diferentes, mas normalmente não tão grandes quanto os Gillians. Eles nascem depois que a consciência e ego de um dos Hollows canibais durante a batalha se sobressai, e assim, quando se torna um Gillian, ele possui uma identidade. Por conta disso, acaba devorando outros Gillians, assim evoluindo para a classe Adilkas. Adilkas têm um medo primordial dentro de si, que é a regressão. Se um Adilkas regredir, eles podem perder a sua individualidade e assim nunca mais podem voltar a serem Adilkas novamente. E então há os Vastolords, a classe mais alta dos Menos. É só ver como a bancar é questão de iluminação e a Resurrection é uma volta à bestialidade. Eles são muito pequenos para Hollows, aproximadamente do tamanho de humanos. Existem apenas alguns deles em todo o Ecomundo. Agora vem a parte realmente ruim. Vastolords são mais poderosos que Shinigamis de nível capitão. E o pior, não temos como saber o quão mais poderosos eles se tornaram ao virarem Arrancars. Já estamos com 3 capitães a menos. Aizen, Gin e Kaname provavelmente estão treinando os menos grandes agora. Isso significa que, se Aizen tiver 10 ou mais desses Vastolords sob seu comando, a Soul Society está condenada. Vastolord, como explicado por Hitsugaya, possuem uma baixa estatura do tamanho aproximado de humanos. São extremamente raros e mais poderosos que a maioria dos capitães Shinigamis. Dentro do mangá de Bleach e nos databooks não é confirmado quais espadas são Vastolords, e a maioria não menciona quais são suas reais classes. Porém o Kubo deixa nas entrelinhas para nós fãs teorizarmos quais deles de fato eram Vastolords. Uma coisa que podemos afirmar é que Aizen com certeza não tinha 10 Vastolords em seu comando. Apesar de não ter conseguido obter esse número, ele quase destruiu o Gotei 13, assim completando seu objetivo, se não fosse óbvio, a ajuda que a Soul Society recebeu de Ichigo Urahara. Agora imagina se o Aizen tivesse 10 Vastolords, a Soul Society estaria ferrada. Mas se ele não tinha 10, quantos ele possuía? Para responder essa pergunta precisamos ir então até uma fonte oficial, o Databook oficial de Bleach 2. Vamos com calma, vamos com calma. Databook é oficial? É. Mas todas as informações de Databook são canônicas, assim como as novels, apenas até a obra contradizer elas. E outras infos de Databook já foram removidas / alteradas por desenvolvimento da obra. Masked. Nesse databook nós temos essa imagem aqui. Eu fiz questão de transcrever o japonês dessa imagem e assim Tipo os databooks de One Piece que são pura falácia? Não sabia não. traduzir para não termos uma interpretação errada. E a tradução então ficou assim: espada. Entre os inúmeros Arrancars que existem em o Ecomundo, aqueles que possuem habilidades e poderes excepcionais. Esses são os espada. A maioria dos Ele tá falando a categoria dos espada. Ele não tá falando esse grupo específico dos espada. Porque o grupo dos espadas muda de tempos em tempos. membros são do nível mais alto dos Hollows. A Opa. classe atribuída. A maioria dos membros são do nível mais alto dos Hollows. A classe Vastolord. De acordo com sua força, cada um deles recebe um número atribuído por Aizen. Agora que temos uma fonte oficial nos afirmando que a maioria dos espadas são Vastolords, Igual eu falei. Primeiro, databooks já foram refutados pela própria obra em outros momentos. Segundo, ele não está falando essa formação específica de espadas. Ele está falando que os espadas que o Aizen já teve. Você pode interpretar das duas formas. Tá bom? Porque, por exemplo, a Neliel é uma Vastolord. Junto da Neliel você teria 6 Vastolords ali. Maioria. Eita, mutei sem querer. oficial nos afirmando que a maioria dos espadas são Vastolords, com isso podemos começar a investigar quais deles têm mais chances de se encaixar como um. Lembrando que foi utilizada a palavra maioria, então se temos... Sim, só que não está falando necessariamente dos 10 atuais. Até porque, como o próprio Alexandre falou, o Kubo não gosta de falar disso explicitamente. Se ele não está falando disso explicitamente, tem motivo. Se falou a maioria ali, mas na obra nada disso é trabalhado, por que isso acontece? Existe uma vontade de deixar um certo mistério. E eu vou mostrar para vocês os elementos que eu acho que fazem com que o Grinjow, naquele ponto da história, não seja Vastolord. O Zael era também, mas o Zael eu já considero que, tipo,
O Zael ser Vastolord é uma coisa que aconteceu na novel. No ponto que o Databook Unmasked foi publicado, eu não acho que essa novel existia, tem que me corrigir. Vou pensar que não. Então, isso aí é simplesmente a pessoa usa a lógica do mundo da obra para subjugar a lógica da publicação dela, o que não faz sentido. Os 10 espadas, a maioria deles tem que ser pelo menos 6. Vou analisar cada espada para termos então a prova definitiva de quais não são e quais são arrancars da classe Vastolord. E eu vou fazer algumas regras aqui. A primeira é, só vamos utilizar materiais onde o próprio autor trabalhou, sejam eles mangás, databooks, adicionais do anime ou até novels que ele coordenou. Novamente, um monte de coisa da Can't, vários detalhes da Can't Fear Your Own World foram contraditas no anime novo de Bleach. E aí? O Kubo não escreveu esses outros materiais, ele supervisionou. Existe um nível de liberdade que esses materiais tomam para trazer informações que não necessariamente são 100% corretas, que podem sim ser subjugadas conforme a obra for tendo novos desenvolvimentos. Também vou utilizar o sentido narrativo e que faça sentido com o que já foi estabelecido sobre eles pela descrição de Hitsugaya. Muitas pessoas não confiam nas palavras dele, mas tem que tirar... O anime novo é a versão definitiva da obra. Esse power scale da cabeça. Estamos aqui para ver quais são os Vastolords e não tirar esse É que meu fone que tá power scale. Muitas pessoas não confiam nas palavras dele, mas tem que tirar esse power scale da cabeça. Estamos aqui para ver quais são os Vastolords e não quem é mais forte. E por último, vou apenas teorizar sobre os espadas que apareceram na imagem da reunião. Mas isso aí é fácil, né? Porque aquela imagem ali representa a ideia dos espadas. É igual você falar sobre os capitães de Bleach, comentar sobre a estrutura deles e as diferenças e tudo mais, só que só botar as fotos dos capitães da Soul Society. Aquela imagem ali está servindo como uma ilustração da ideia, não necessariamente você está falando especificamente deles. Até porque durante a própria história, depois do arco da Soul Society, a combinação dos capitães muda. Vou falar sobre os Privaron espadas ou a Nelial, que eu já afirmo que ela também é uma Vastolord. Aí ó, 6, resolvido. Tendo dito isso, vamos começar. É muito fácil, eu vou tirar o personagem que é Vastolord pra ajustar na conta. Aí não, pô, aí não é assim que funciona. Tá resolvido aí, ó. Neliel é a Vastolord, tá lá, pronto, acabou, a maioria. De 9 para baixo. Aruniero é o mais fácil, ele é o único Gillian que temos dentro do... Lembrando que da época que quando a Nel estava nos Vastolords, a única que não tava era a Haribel. O resto tava. Não tava? Agora eu não lembro. Tem que conferir isso aí. Grupo. Isso é afirmado por ele mesmo no capítulo 267. Mas aquilo quer dizer que a maioria dos espadas, a maioria dos arrancas que entraram para a categoria dos espadas eram Vastolords. O que faz muito sentido tematicamente e narrativamente, visto que os espadas são a elite do Aizen. Logo, apenas a elite dos Hollows vai entrar para a categoria de espada. E a elite dos Hollows vão ser os Vastolords. E aí você teve uma quantidade relativamente pequena de espadas. Não foram tantos espadas assim. Deve ter menos de 20 espadas. Do mangá. Apesar dele ser um Gillian, por conta de sua habilidade glotonéria, ele tem um potencial de evolução infinita, que se sobrevivesse poderia ter se tornado mais poderoso que um Vastolord. E isso não é incomum, mas vou deixar para falar melhor disso quando chegarmos ao Espada Zero. Podemos então descartá-lo como um possível Vastolord. O oitavo espada, que é muito querido por Kubo, ele já foi um Vastolord. Isso foi um desenvolvimento posterior de uma novel que a gente não pode dar nem como garantido, e na época que o Databook foi feito não existia, se eu não me engano. Isso mesmo, no passado Zael Aporo foi um poderoso Vastolord e temos a afirmação na novel Spirits Are Forever With You. Mas nessa mesma novel é dito que ele regrediu de classe, se dividindo de seu irmão para atingir a imortalidade através da técnica Gabriel. Ou seja, na época em que se passa a história do arco Arrancar, ele já era um Adilkas incapaz de evoluir para Vastolord novamente. Tendo isso em mente, Zael Aporo então está descartado. O próximo é Zoumari. Ele é a maior incógnita dentro dos espadas, se é ou não... Faz sentido descartar o Zael, porque a gente sabe que ele não é. A novel falou que ele não é, e naquele ponto que existia essa disputa, a novel nem existia. Tipo, ele era na novel, depois ele desvira na novel, né? Mas quando o Databook foi produzido, quando a história de Bleach estava saindo, essa novel não existia.
O Zael, eu também concordo que ele não é um Vastolord. Vastolord. No caso, né, tematicamente ele já foi, mas depois deixou de ser. Todos os requisitos, Zoumari tem apenas um para que ele possa ser considerado um Vastolord: o tamanho humano. Ele não apresentou uma Reiatsu muito poderosa e ele é considerado fraco entre os espadas. Lembrando que Zoumari forçou Byakuya a utilizar sua Bankai quando provocou seu orgulho, usando a Rukia como chantagem, assim limitando Byakuya, e não por pressão de Reiatsu. Podemos considerá-lo então como um Adilkas muito forte e não um Vastolord de... Lembra, mas você falou que você não ia usar Power Scaling para justificar as coisas. Agora você está falando que o Zoumari era fraco, logo por isso ele não é um Vastolord. Calma. Eu também acho que o Zoumari não é um Vastolord, mas calma lá no argumento. Não um Vastolord de classe baixa. Assim como vimos na explicação de Hitsugaya, Adilkas são problemáticos. Ele, apesar de ser muito forte, não demonstrou nada além de um problema que o Byakuya tinha que resolver. E não um oponente que forçou ele a utilizar todo o que foi, como o Ichigo, por exemplo, ou o Gerald Valkyrie. Meu espada favorito e o motivo de ter que fazer esse vídeo. Grimmjow gera discussões até hoje. Até mesmo entre... Essas discussões não existiam muito antigamente, não. Todo mundo falava, Grimmjow não é Vastolord, acabou-se. Isso aí começou a dar problema quando o livro do Unmasked saiu, depois as novels, mais antigamente, nunca teve nada apontando pra isso. Entre os membros da alta cúpula da Divisão Zero, né, Narras? Os caras pedem briga, aí depois eu bato, e aí vai embora chorando. Olha lá, hein? A galera, na hora de... Igual o cara lá que falou, narrativando te desafio, seu comédia. O cara recebeu um vídeo de 1h30. Aí deletou o vídeo. O bagulho é doido, rapaz. Apesar das discussões, eu tenho muitos motivos para acreditar que ele é sim um Vastolord. Primeiro, que ele foi confirmado como um na novel Bleach Can't Fear. Vamos lá. Primeiro, essa tradução é o que a gente tem, mas é uma tradução ruim, tá? Então vamos lá, ler a frase aqui que tá aqui, tem que ver em japonês, porque a tradução é por máquina. Alguém traduziu pro inglês revisando, tipo, automático revisado, e depois alguém traduziu isso do inglês pro português automático. Então tem quando o cara fala fair and square, que tipo, uma luta justa, aí nessa tradução tá tipo uma luta quadrada e justa. É o justo e quadrada, você fica tipo, mano, não é uma tradução literal. Enfim. Era um poder simples, mas de brutalidade incomparável. No final, chegou ao fim que vários arrancas, classe Vastolord, forçaram a espada em uma retirada depois de superar o seu poder com algum esforço. Aí tá falando dos personagens aqui, né? Tem outra parte também, eu acho, da novel que comenta isso. Mas é o seguinte. Até hoje é discutido... Primeiro, antigamente se considerava que quando você vira um arrancar, você não evolui mais. Sua evolução para. Você não pode mais mudar de classe. Isso é tão verdade que os jogos online de Bleach da época feito por fã era exatamente assim. Quando você virava arrancar, você parava de evoluir. Então, essa dúvida não era uma dúvida antigamente, virou arrancar para. Só que hoje em dia, essa é uma dúvida que até eu tenho, né, que é uma possibilidade do roteiro de fazer com que personagens que viram arrancar podem continuar evoluindo. Agora, se essa evolução é uma evolução puramente de força, ou uma evolução de classe mesmo, a gente não sabe. Tem que ver como está em japonês. E se tá falando. Lembrando que japonês é uma língua altamente contextual. Então, falar um arrancar classe Vastolord pode estar indicando arrancas de força equivalente Vastolord. Então, um arrancar de Juca muito poderoso que tem o poder de Vastolord, por exemplo. Ou ele pode estar falando arrancas que são Vastolord e que são Vastolord independente deles terem nascido como Vastolords ou terem se transformado em Vastolords quando eram arrancas. Existe essa bagunça aí ainda. Your Own World, e ele já possui um poder considerável durante o arco da Guerra Sangrenta de 1000 anos. Porém, como eu disse, estamos analisando no arco Arrancar, e é lá que todos têm dúvidas. Eu considero que o Grimmjow se tornou em um nível equivalente a Vastolord lá no arco final, sim. Agora, se ele muda de classe, ou se isso é só um nível de poder,
é outra coisa, né? Que a gente tem que ver que não tem resposta, a gente tem só teorias. Se ele já era ou não. Se o Narras estiver vendo esse vídeo, eu acho que ele vai falar o que ele já me disse. Com base na história dele e na sua narrativa, ele era um Adilkas quando enfrentou o Ichigo e só após isso Grimjow virou um Vastolord. Mas eu tenho uma interpretação diferente sobre Tem mais coisa, né? Que é o que eu falei da Databook e da Novel, que eles são canon até ser descanonizado. Isso já aconteceu várias vezes. O fato de que nada no texto implica especificamente aqueles espadas da foto, aquela imagem meramente ilustrativa sobre os personagens, assim como falar que, quando fala na imagem do lado tem os fractions. É a mesma coisa que falar que os... Você fala, narrador, não faz sentido isso que você está falando. É a mesma coisa que falar que os únicos fractions que existem são esses aqui. Porque isso aqui tá falando sobre fractions, aqui, ó. Não, não é... Não, isso aqui é... Isso aqui é uma cu... É cu... Ra... O... Aqui... Não é privar uma espada, não é fraction... Agora eu não lembro, foda-se. Mas aqui os fracções do Grimjow, né? Isso aqui não significa que eles são os únicos que existem. Katakana, eu tô aprendendo katakana ainda, pô. É uma... Furachion, puta merda. É fração, né? É que aqui a gente fala fraction, mas é fraction, né? Então ok. Mas, mano, por que o japonês resolveu mudar todos os hiragana? Era só ter deixado quadrado, pra que mudar os símbolos, enfim. Aqui a gente tem os fractions do Grimjow. E os outros? Entendeu? Isso aqui são imagens ilustrativas. Isso aqui é falar que os espadas, a maioria é Vastolord, faz sentido, porque eles são a elite. E aí você vai considerar todos que já passaram lá nesse ponto da história canônica, sem contar novel, que é, por exemplo, a Anel, que fazia parte de uma formação muito parecida com essa. E por aí vai. Você pode dizer isso. Você também pode dizer, que é o que eu acredito mesmo, que isso aqui simplesmente não está correto. É mais um dos vários erros que materiais oficiais possuem, porque eles não são escritos pelo Kubo ou pelos respectivos artistas. Entendeu? Até porque quando o Masked saiu... Vamos lá. Quando o Masked saiu... Foi... 2011. 2011 ainda não tinha acabado a obra não. Aí tem que ver, cadê? Tem que ver exatamente o que o Kubo falou, qual que foi a parte que ele de fato interagiu, que ele escreveu. Normalmente autores não escrevem, tá? Normalmente os autores não escrevem. Tem que ver outras informações contextuais, porque, por exemplo, né? Outro personagem que é muito misterioso, que eu vou aproveitar aqui só pra mostrar como a história de Bleach tem uns espaços ainda a ser discutidos. Esse cara aqui, o que tem o Ezequias, ele é dito como o matador de espadas. E aí? Ele é a polícia secreta do Aizen. Teoricamente mais forte que os espadas. questão de transcrever o japonês dessa imagem e assim traduzir para não termos uma... Na Alemanha, onde existem de se trocar, a Adilkas ter a sangrenta de enfrentar a história é mostrado sobre a narrativa dele. Como sabemos, Grimjow em sua história é mostrado como um Adilkas. Ele encontra um grupo de outros semelhantes e depois de algum tempo desiste. Não, ele não é o sexto Vastolord porque a gente tá falando dos espadas aqui. Tô falando que ele pode ser um Vastolord, a gente não sabe, mas ele não é um espada, logo ele não entra na classificação do livro. Eu só acho que o livro tá errado. O livro a galera do livro é fanboy do Grimjow e meteu ali que ele era também. De se tornar simples assim. Em Vastolords, com exceção do... Menos incomum do que parece, porque lembra que todo o roteiro de romance do Ichigo e da Rukia, que dominou a mente das pessoas, mente fraca da fandom, foi porque o diretor quis. Não tem base nenhuma. De outros semelhantes e depois de algum tempo desistem de se tornarem Vastolords, com exceção do Grimjow. Porém, Xiaolong acredita que Hollows como Grimjow são capazes de se tornar um Vastolord e como sacrifício oferece sua carne e a de seus companheiros para que ele pudesse evoluir.
Acredito que nesse momento ele não tenha se tornado mesmo um Vastolord. Porém, então temos um gap de tempo entre esse flashback e onde Aizen encontrou Grimjow e seus companheiros. E é aí que eu mostro uma entrevista de 2013 na Alemanha, onde Kubo disse que tem muitas histórias que ele não conseguiu colocar no mangá. E uma delas é Grimjow antes de se encontrar com Aizen. Pelas palavras do próprio Kubo, eu tenho algo a dizer sobre isso. Essa história não contada existe para praticamente todos os personagens. A maioria delas foi descartada para edições na época. Há, por exemplo, a história do que Grimjow fez antes de Aizen capturar o Ecomundo. E eu tenho essa história toda elaborada, mas nunca consegui contá-la. Sabe o que o Kubo falou numa entrevista? Que já me fez me fuder na época que eu discutia isso na internet? O Kubo falou que o Zaraki nunca teria Bankai. Que a graça do personagem é ele não ter Bankai. Nem Shikai. Lutar apenas com a espada serrilhada dele. Ele falou que ele jamais botaria Bankai pro Zaraki, porque senão tiraria toda a graça do personagem. E quando o povo discutia no Bleach Project que o Zaraki não que teria Bankai, eu falava, não tem. Porque o autor falou numa entrevista, tá aqui a entrevista, ele falando que a graça do personagem é essa, logo o Zaraki nunca terá Bankai, porque o autor falou claramente que o Zaraki não vai ter Bankai. Então calma lá, né? Oficialmente, pelo mesmo databook já mencionado anteriormente, é dito que antes de Grimjow virar o Sexto Espada, ele foi o segundo arrancar feito pelo Hogyoku, tendo o número 12 como base. Para quem não sabe, arrancars de 10 para baixo são considerados espadas, e são ranqueados com base na sua Reiatsu. Já os de 11 para cima são chamados de números e são numerados com base na ordem de nascimento, sendo Xiaolong o primeiro e assim tendo o número 11. Com essa informação, acredito que Grimjow se torna Vastolord algum tempo depois de virar um arrancar. Assim, o Kubo pode do nada meter que o Grimjow é Vastolord, mas eu acho que isso seria por muito mais motivos comerciais do que motivos da história que ele mesmo apresentou. Porque Grimjow Vastolord vai vender boneco. Acabou. Esse é o único motivo, esse é o único argumento que o Alexandre deveria ter nesse vídeo. Grimjow Vastolord vai vender boneco. Eu vou falar, porra. Verdade. Não tem o que fazer. Independente do que o autor fez, isso seria... Como assim Grimjow? Imagina que a gente tem o Grimjow Pantera, e aí a gente tem o Grimjow Vastolord Hollow bípede humanoide antes de virar arranca. Acabou-se. Vai virar outro fan favorite. Entendeu? Então assim, eu não duvido que um dia o Kubo possa chegar e meter isso, assim como eu não duvido que o Kubo possa reviver o Ulquiorra no Arco do Inferno, sabe? Porque tem coisa que é comercial. Tem coisa que é comercial. Não é só pela consistência da obra. Utilizando a história de Noitra quando ele era o antigo Espada 8, certamente Grimjow nessa época ainda era um Adjukas. E após o desaparecimento de Neliel e quando Noitra se torna o Espada número 5, Grimjow ascende ao seu posto de Sexta Espada quando se torna um Vastolord. E eu gosto Mas literalmente não tem nada falando sobre isso, né? de imaginar que ele estava perto de se tornar um quando devorou seus Fractions. Na imagem especial no pós-fácil do capítulo 285, vemos sombras entrando em sua própria. É como se o desejo de virar um Vastolord fosse entregue a Grimjow, que era o rei para ele. Tá absorvendo a energia deles, né? Pelo fato deles ter comido os seus Fractions, né? Parte deles, os Fractions nunca mais poderiam evoluir. E Grimjow é aquele que cumprirá as suas vontades. Ele conseguir cumprir os desejos de seus Fractions, se tornando o Vastolord e assim virando o Espada 6, na minha opinião, faz muito sentido. Mas calma, que tem muita coisa aí que o Alexandre não tá comentando, que é o seguinte. A gente vê o flashback de todos os espadas. A gente vê o flashback do Stark, humanoide. A gente vê o flashback do Bargan, humanoide. A gente vê o flashback da Hailey Bell no anime, mas esse foi o episódio que o Kubo botou no anime mesmo, assim como o episódio do Ashido, na Floresta dos Menos Grandes. Coisa do anime, mais o Kubo, que basicamente fez o roteiro. Humanoide. A gente vê o Ulquiorra no capítulo especial dele, humanoide. A gente vê o Noitora, humanoide. Todos eles humanoides antes de serem Hollows. O Grimjow é o único que aparece como um animal, um Adjuka. E aí você tem
todo o drama do personagem em relação a ele querer isso, mas estar frustrado. Inclusive, a própria luta dele com o Ichigo ainda é uma manifestação dessa frustração. A forma que o Kubo conta a história é indireta. Então, quando ele mostra 5 flashbacks de espadas, todos com formas humanoides, e aí vem o sexto espada e ele não tem forma humanoide, isso quer dizer alguma coisa. Entendeu? Porque quando a gente pega o capítulo, inclusive, pra ver, não sei se eu vou pegar aqui, mas eu já peguei em outras lives, o flashback do Grimmjow, que ele tá falando isso, tá exatamente conectado à luta contra o Ichigo. Durante a luta contra o Ichigo, a gente tem essa apresentação do Grimmjow Pantera, bolado, querendo evoluir. Se ele fosse um Vastolord, por que que durante a briga dele com o Ichigo, ele ia ficar amaldiçoando a própria fraqueza dele? Não faz sentido. Por isso que eu acho que essa parte da cubologia é um negócio complicado. Porque o cubo não vai jogar na sua cara as coisas, abre espaço para essas discussões. E o Alexandre está passando aqui, basicamente, várias coisas certinhas, né? Coisas que eu posso discordar, mas não é um vídeo ruim. Né? Mas quando a gente descobre sobre o Grimmjow, é exatamente ele amaldiçoando o fato dele ser fraco, que ele precisasse ficar forte. E aí tem o sacrifício que os amigos dele fizeram, e sei que e tal, e mesmo assim ele não alcançou a força que ele gostaria. Percebem a poesia da parada? Entendeu? Então, naquele ponto ali da história ele não é. Porque senão isso finalizaria o arco do personagem. Se manifestaria no o arco do personagem teria acabado e a luta dele com o Ichigo não envolveria esse drama. Assim como esse drama dele na parte da Soul Society está muito reduzido em comparação ao que era no Arco Mundo. Claro, é porque não é o arco dele, etc e tal, mas a gente vê agora o Grimmjow sabendo despertar parcialmente a sua Resurrection, um indício de evolução de habilidade. Né? A gente vê ele sendo um cara mais sensato, outra característica de um Vastolord, que é mais tem um pensamento, um raciocínio mais humano e menos feral, menos bestial. Entendeu? Então essas coisas influenciam aí, ó. O Sindrolis falou, o complexo de inferioridade que o Grimmjow manifesta principalmente lutando contra o Ichigo é um argumento que faz mais sentido baseado na escrita do Kubo. Pois é, né? Então, eu acho que isso é um dos argumentos mais fortes para quebrar essa teoria. Já que Grimmjow antes da luta contra Ichigo não buscava poder, e sim apenas matar aqueles que o menosprezavam, e somente quando é derrotado que percebe que precisa ficar mais forte. Além disso, quando tem seu braço restaurado novamente por Orihime, durante a própria luta ele já tá se sentindo menosprezado, e é o ponto, né, tipo, não faz sentido o personagem que é Vastolord lutando contra o Ichigo lembrar de quando ele tentou virar um Vastolord e isso nunca aparecer na história, entendeu? Nunca ele Vastolord aparecer na história. E aí ele perde a luta. E eu preciso evoluir. Meu Deus. O fato dele falar que ele precisa evoluir, que ele precisa crescer, que ele não atingiu onde ele deveria ter atingido antes, né? Que é o fato dele se transformar eventualmente em Vastolord. Então, ainda não foi convencido. Ele menciona que seu poder retornou. Seu controle de Reiatsu voltou a ser refinado e ele age como se tivesse voltado a ser forte o suficiente. E isso se prova quando desafia o Kyoha e o prende no Karra Negation, sem qualquer medo do quarto espada. Até mesmo afirmando Ele é maluco, né, porra? que provavelmente o Kyoha teria medo de Grimmjow, e volta a usar o argumento de que pelo menos 6 dos espadas precisam ser Vastolord. Não precisa porque um databook não tem obrigação nenhuma com a realidade. Ele é uma orientação, mas o mangá pode ser diferente. O mangá determina o databook, não o databook determina o mangá. Então, Grimmjow, na minha opinião, é uma escolha perfeita para ocupar esse Negation foi mostrado na Soul Society de Tsukishima. Cargo, já que ele tem todos os requisitos para ser um Hollow pequeno, extremamente poderoso e até inteligente. O espada misógino é... O fato dele usar tática para vencer do Ukiyoha é ciência de que ele não é tão forte quanto. Pois é. Se ele fosse mais forte que o Ukiyoha, ele ia bater de frente, mas ele não é. Ele tá bem abaixo. É um Vastolord até Ele pode vencer pela malandragem, né? Mas pela força não. mesmo quando era o oitavo. Até inteligente. O espada misógino é um Vastolord até mesmo quando era o oitavo. Conseguimos provar que Noitora já era um. Agora você fala, se ele era um Vastolord quando ele era o oitavo, provavelmente o 7, o 6, o 5, 4, 3, 2, 1 eram.
Aí a maioria dos Vastolord, porra. Observando sua forma Hollow apresentada na capa do capítulo 309, onde é mostrado que ele era um Hollow pequeno com aspectos humanoides. Não tenho muito mais o que falar sobre ele, então chegamos à conclusão que Noitra é sim um Vastolord. O Kyo é confirmado como Vastolord desde o seu nascimento. Sabemos disso a partir de sua história mostrada no one-shot Not Be But Be, presente no Bleach oficial da Tabuki 3 Unmasked. Nele, vemos que desde que o Kyoha surgiu, ele é um Hollow extremamente pequeno, humanoide e não possuía boca. O que não faz sentido, já que sem ela ele não conseguiria consumir Hollows para aumentar o seu poder e assim evoluir a sua classe. Somando isso com o fato dele ser o quarto espada e ser proibido de liberar a sua Resurrection dentro de Las Noches para não destruir o palácio. Obrigado, Alexandre. Quer dizer então que a partir do quarto espada, né, eles são todos proibidos de liberar a Resurrection. E o quinto e o sexto espada não são proibidos de liberar a Resurrection. O Noitora é um Vastolord, mas ele era um Vastolord mesmo quando ele estava na posição 8. Então isso pode significar que essa classificação de Vastolord, ela não é determinada só pelo poder dos personagens, mas por outras características. Principalmente o nível de raciocínio e periculosidade do personagem. O Noitora, ele é um cara forte, mas ele é um cara de raciocínio limitado, inclusive ele não tem metade do cérebro, e ele também, o nível de periculosidade dele não é tão grande quanto os outros. Ele parece ser o limiar que divide um Vastolord e uma Adjuka. E aí? Então, se o próprio Noitora, que é um Vastolord, que está no nível acima do Grimmjow, não tem limitação de liberar, ele ali é a baseline. O cara que está mais abaixo ainda dele, junto de todo o resto que a gente escreveu, que a gente falou aqui na live, pra mim o prego no caixão de que o Grimmjow nesse ponto não era. E essa é uma regra só aplicada aos 4 primeiros espadas. Isso pode ser uma... Ele ser burro não tem nada a ver necessariamente com ele não ser Vastolord. Não tô falando dele ser burro. Tô falando que, curiosamente, ele é burro, porque ele não tem metade do cérebro. Isso é mais uma piada, até porque a gente não sabe se no mundo de Bleach cérebro espiritual é alguma coisa ou não. Cérebro do Hollow, como é que funciona, tipo, isso não entra. Mas o ponto é que a característica que diferencia o Vastolord dos outros é a, entre aspas, humanidade deles, né? Então, o Vastolord, ele consegue ser menos animalesco do que um Adjuka, né? Isso aí, acho que não só fisicamente, mas no raciocínio deles também. Eles conseguem ser mais elevados nesse nível, né? Então, o Noitora, ele parece ser um limiar ali do personagem selvagem, tematicamente, né? O personagem selvagem, Noitora é um personagem selvagem, com os personagens Vastolords elegantes, vamos dizer assim, né? O Stark, quietão, a Halibel protetora, o Barragan realeza e o Kyoha contemplativo deprimido, né? Que está preocupado com questões existenciais. O Noitora ainda está muito preocupado com batalha, lutar, matar todo mundo, que é uma característica muito mais próxima do que de um Adjuka, apesar dele não ser um. Não quer dizer que isso seja uma característica diminui ele como personagem. Tô falando que tematicamente perceba como divide direitinho. Os 4 primeiros, que são os 4 mais periculosos, mais elevados, mais pica das galáxias, mais perfeitinhos, vamos dizer assim, tem esse limite de Resurrection dentro de Las Noches. E o último Vastolord não tem isso. E ele também representa outras características. Então, percebe como tematicamente encaixa perfeitamente o fato do Grimmjow não ser um Vastolord. A prova para que todos eles sejam considerados Vastolords.
Haribel foi revelada como um Vastolord no anime antigo, no episódio 284, intitulado Chain of Sacrifice Haribel's Past. Mas esse episódio não é filler? Sim e não, ele é o que chamamos de filler canon. Isso porque o Kubo participou do roteiro desse episódio, ou seja, foi um adicional que o autor colocou, assim como ele faz no anime atual, para expandir o que ele não conseguiu colocar no mangá. Além disso, é a terceira espada e a nova rainha do Ecomundo. Se ela não for um Vastolord, então eu não sei o que é. O antigo rei do Ecomundo foi canonizado como um dos primeiros Vastolords que existiram após a divisão dos três mundos. É dito que ele foi aquele que conseguiu dominar todos os que desafiaram e tinha outros Vastolords em seu comando. Baragan ser um Vastolord acho que já era nítido. Ele apresenta todos os requisitos para ser Hollow pequeno, humanoide e Reiatsu extremamente poderosa. Até hoje existem pessoas que debatem para ver se ele era mesmo Espada 2 e não o primeiro. Não necessariamente, Sindrulis. Ele não fala em nenhum momento que é sobre os espadas atuais. Ele fala espadas. Assim como quando fala os Fractions, ele mostra os Fractions do Grinjow, mas não é limitado apenas aos Fractions do Grinjow. Aquela ali, a única, entre aspas, menção que tem não está no texto, é só a imagem representativa do que significa o grupo dos espadas. E a única imagem que a gente tem que representa todos os espadas juntos é aquela. Mas aquele texto ali, junto de todo o resto, não é só aquela fonte, né? Mas todo o resto mostra que aquele texto ali tá ou equivocado, ou tá falando que na totalidade de todos os espadas que já foram espadas, a maioria era Vastolord. Que eu não sei se estava aqui na hora que eu falo que faz muito sentido isso também, porque se os espadas são a elite dos Arrancars, e os Arrancars vieram dos Hollows, logo a elite dos Arrancars vai entrar para os espadas, e a elite dos Arrancars vai ser os Arrancars Vastolord, que é a elite dos Hollows, que são os Vastolords. Mas isso é discussão para outro vídeo. Ele nunca foi confirmado, porém, analisando a fundo a sua história e seu design, é inquestionável dizer que ele é um Vastolord. Stark foi aquele que despertou curiosidade em Aizen. Ele teve cautela e esperou o momento certo para recrutá-lo para os espadas. Isso mostra que Stark já era alguém fora do normal. Ele matava Hollows mais fracos apenas com sua presença. Feito esse que apenas Aizen conseguia fazer depois de se fundir com o Hogyoku. E dentro do mangá, ele foi o único que foi mostrado como um Arrancar natural, não sendo feito por Aizen. Deixei para falar do Espada 10 por último. Não porque ele é o Zero, e sim porque eu afirmo, ele não é um Vastolord. Eu também acho que não, mas tem gente que acha que sim, mas eu acho que não. Apesar de que na teoria ele é o espada mais forte. Como o Luca Analista já falou um dia, ele é uma bomba atômica que Aizen criou. Quanto mais irado ele fica, mais sua Reiatsu Eu não acho que exista provas temáticas o suficiente para o Yami ser um Vastolord. aumenta. Eu tô falando da poesia do Kubo, não segue os mesmos padrões. Porém, ele não era o mais forte nessa época. Meus pontos principais são que ele liberou sua Resurrection dentro de Las Noches e não teve qualquer efeito dentro do palácio. Além disso, deu Do Kyoha também não, do Grinjow também não. menos trabalho que os 3 primeiros para ser derrotado. Yami tem uma habilidade muito parecida com Lembrando que o Noitora e também não deu problema. Então esse argumento não é definidor, ele é um suporte para outras coisas. a de Orunieiro e Ikomi Kidomoi de acumular poder infinitamente. Mas ele era extremamente recente e não tinha poder suficiente para ser de fato o Espada Zero. E nem teve tempo de realmente ser, né? Mas o ponto para ele não ser o Vastolord é o seu tamanho. Yami é extremamente grande. Dentro do Ecomundo, geralmente o tamanho é uma vantagem evolutiva, já que isso impede que sejam mortos facilmente, seja por outros Hollows ou até Shinigamis. Alguns Gillians e Adjukas, como Orunieiro e Ikomi Kidomoi, são exemplos de Hollows que não são Vastolords, mas tinham uma habilidade que permitia... É estranho, né? Eles serem grandes, tem mais área pra um Hollow ir lá e morder ele e impedir a evolução do personagem pra sempre, né? Tinham que ficassem muito Teoricamente, os Hollows teriam que diminuir de tamanho sempre pra evitar essa desvantagem na briga. mais poderosos que eles. E Yami é um Hollow que se encaixa nesse quesito. Agora que já apresentei, podemos chegar à seguinte conclusão. Calma aí, é nítido que o poder do Yami aumenta infinitamente. Esse argumento de não liberar dentro das Noches não conta, pois no período que ele ficou mais forte, nem tinha mais a maioria dos espadas, e o Aizen estava no Ecomundo. Também tem isso, visto que a ordem do Aizen é aquela, mas não necessariamente o personagem vai seguir a ordem do Aizen, ainda mais o Yami, que é problemático. Mas a quantidade, isso aí não precisa nem ir por esse ponto, é só mostrar que a Resurrection do Noitora não faz nada.
E ele é um Vastolord. Logo, esse argumento de não poder usar não define. Ele é um apoio, mas não é um definidor. Yami Aruniero, Zaewaporo e Zoumari não são Vastolords. Aruniero é um Guillian oficialmente, Yami não se encaixa, Zoumari é uma incógnita e Zaewaporo já foi um dia, porém perdeu a sua classe. Já Grimmjow, Lembrando que, quando saiu o Databook, essa novel nem existia. Noitra, Ukyo, Haribel, Baragan e Stark são os Vastolords. Não são, porque o Grindel não é. E eu acho que tudo que a gente falou fica mais fácil de compreender isso. Porque vai contra a narrativa, vai contra o drama do personagem, vai contra o padrão de passados mostrados, vai contra literalmente o passado dele tentando virar um Vastolord. É literalmente durante a luta contra o Ichigo. Vamos lá. Quando que o Grindel tem o flashback dele? O Ichigo ganha do Grindel. Aí o Grindel fala: It's over. Sobrou nada pro Betinha do Adbucha do Grindel. Ele fala: Não acabou! Não acabou ainda! Você acha que me derrotou? E aí a gente vem a história da Pantera e as suas sombras, onde eles vão falando a história do Grindel e aparece ele Pantera. E aí tem essa questão dele não querer ser um Adjuka ainda. E ele quer, meu Deus, eu preciso virar um Vastolord, socorro, socorro. E aí ele luta contra o Ichigo aqui. Cadê? Depois do diálogo aqui, ó. Aí esses olhos continuam tirando sarro de mim. Não importa quanto eu bato em você, algo dentro de você faz você pensar que pode me vencer. E você acredita que sempre foi superior a mim. Isso aí não é... Isso aí tematicamente combina muito mais com um personagem que não atingiu o que ele gostaria, mesmo tentando, ele não virou um Vastolord, e uma pessoa olha ele de baixo para cima e ele fica absurdamente revoltado com isso. Todo mundo que olha de cima para baixo para mim, todo mundo que menospreza vai ser destruído. Por que as pessoas menosprezam? Por que ele fica preocupado com quem menospreza ele? Será porque ele não atingiu o estado de Vastolord e isso deixa ele inseguro? Entendeu? Então, assim, o padrão do flashback não representa aquilo. Depois mostra de novo a contracapa do capítulo, ele Pantera de novo. Depois mostra outro flashback dele no meio da luta, dele falando que ele vai comer os amigos dele para ele virar o rei. E aí, enquanto ele tá lembrando do fato de que ele era uma Pantera, ele usa o Desgaron pensando nessas coisas, enquanto ele tá falando que ninguém vai olhar ele de cima para baixo, ninguém vai menosprezar para ele. E aí, enquanto ele tá lutando contra o Ichigo, ele lembra novamente dele, Pantera, arrancando a carne das pessoas e mordendo as pessoas. E aí ele vai ser derrotado. De novo, né? Aquela parte ele meio que derrotado naquela etapa da luta e vai ser derrotado aqui de novo. E aí, it's over pro gatinha. Ah, aí aqui, ó. Aqui o Alexandre foi maroto. Falou que é tipo as sombras entrando no personagem. Não, não é a sombra entrando no personagem necessariamente, né? É isso, mas é a pata da Pantera ensanguentada, derrotada do Ichigo. Uma pata derrotada, uma pata ensanguentada, mesmo com isso aqui que pode ser o Desgaron, pode ser a quantidade, tem que ver se é o mesmo número de Fraction. Não, esse aqui, todo capítulo de Bleach tem um símbolo, um ícone que representa o que aconteceu no capítulo. Todos, quase, né? Ou é isso ou é uma historinha extra. É uma pata ensanguentada, não é a sombra, é um sangue. Será que isso quer dizer, né, que mesmo no passado ele perdeu? Entendeu? Mas assim, gente, a gente mostrou, né? Todos os capítulos tem, olha só. Cadê? Esse aqui não vai ter porque tem o final da edição, né? Ou da contracapa ali. Mas se a gente voltar aqui no prévio antes desse, vai ter também, olha só. Ó.
O Grindel todo ensanguentado aqui. Tá vendo? Todo ensanguentado. Aí antes disso tem o Ichigo sendo puxado com a máscara, né? Aqui, ó. O Ichigo quebrando as correntes. Aí o outro é ele sendo puxado assim. Todos os capítulos tem. Não é a teoria da conspiração, não. Tipo, é literalmente a forma que o Kubo usa para representar os temas junto dos poemas. É só prestar um pouco de atenção. Então aqui, primeiro, que isso aqui está representando o momento, tá? Não está representando o passado. Calma lá, Alexandre, manipulando informações. Está representando o passado. Segundo, é uma pata derrotada, toda ensanguentada, fudida, ou seja, classificação de derrota. Isso aqui é representação de derrota. Isso aqui pode ser o quê? Pode ser a representação dos outros, fracções do sonho deles e tal? Pode. Mas o que representa é o Grindel perdeu. O Grindel perdeu aqui, perdeu no passado, não virou Vasto Lord. E tem os dramas dele. Sabe, tudo pra mim é muito claro. Todo padrão, é todo modus operandi Kubo Tati de falar o Grindel não é um Vasto Lord aqui. Porque os dois momentos que ele tá perdendo na luta, ele pensa no passado dele como Pantera. E sempre falando que não deu certo. Entendeu? Não deu certo. Então, pra mim, é incontestável. Grindel não é Vasto Lord. Por tudo que a gente falou nesse vídeo. Não, que ele vira Vasto Lord depois, ou fica no nível de poder de Vasto Lord, eu acredito. Eu tô falando desse ponto da história aqui. Com 4 deles, Noitora, Ukyo, Haribel e Baragan confirmados. Já Grimjow, Noitora, Ukyo, Haribel, Baragan e Stark são os Vasto Lord. Eles não viram Vasto Lord porque a novel fala arrancas classe Vasto Lord. Aí não sabe se tá querendo dizer que são arrancas de poder equivalente a Vasto Lord nesse sentido, né? Se fossem arrancas poderosos como arrancas de Vasto Lord. Ou se é, enfim, coisa de novel, sabe? Novel adiciona coisa, mas é complicado. Ele pode chegar no nível de poder do Vasto Lord, mas não evolui. É exatamente isso que a gente estava falando. Que sempre na comunidade de Bleach foi considerado que virou arrancar para de evoluir. Mas eu não lembro de onde isso veio. Então se puder me lembrar, Sindrolis, quem que fala isso, quem que mostra isso. Mas eu também lembro disso. Virou arrancar para de evoluir. Com 4 deles, Noitora, Ukyo, Haribel e Baragan confirmados oficialmente, e Grimjow e Stark apenas com provas com base em narrativas e elementos apresentados. Apenas Grimjow que posteriormente foi confirmado sendo mas durante o arco Arrancar apenas em conclusão de análise. Assim, voltando para a afirmação do databook que a maioria dos espadas são Vastolords, temos Aqui, ó, olha o poema do capítulo 32. O capítulo 32 começa no 79. É o capítulo do Grindel. Poema do personagem. O rei corre, chacoalhando as suas sombras, a sua armadura batendo, né, fazendo clim, 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 espalhando ossos, sentindo o gosto da carne e do sangue, esmagando gargantas, andando sozinho em um além distante. E ele tá na forma de quê? Pantera. Mais uma prova. Então, olha só. O vídeo do Alexandre foi bom. Mas eu acho que ele acabou ignorando coisas importantíssimas. E eu espero que esse vídeo não lance uma onda de pessoas se baseando nele para falar que o Grindel é Vasto Lord. Porque falta informação, falta vivência da comunidade de Bleach, das situações de entrevista do Kubo. E falta o poema, falta a contextualização dos 2 flashbacks do Grindel, falta a contextualização do drama do personagem e tudo isso. Então, vídeo bem feito, bacana, porém não me convenceu. O Grindel, naquele ponto da história, não é um Vasto Lord. Começou Cubologia número 1 e não trouxe a Cubologia total, né? Porque olha só o que a gente trouxe aqui. Eu posso estar velho na comunidade, eu posso não estar soltando vídeo, mas o velhinho aqui é brabo ainda, porra. O velhinho aqui ainda sabe do que tá falando, caralho. Deixa a geração nova aí
crescer, brilhar, mas porra, mané, é 20 anos, é 18, 19 anos, agora eu lembro, de fandom de Bleach, 10 anos, mais de 10 anos de estudo de narrativa, porra. Então, você é fraco, Alexandre fala. Não, Alexandre não é fraco. E não falta cubologia pra ele. Mas eu achei que aqui ele se limitou a aspectos muito superficiais da obra. E isso é um tremendo erro quando se fala de Bleach. Um tremendo erro de quando se fala de Bleach. Porque a forma que o Kubo conta a história é diferente. Então, mas assim, gente, eu não me impressionaria se do nada o Kubo falasse, não, o Green Joe é Vasto Lord, toma o desenho dele Vasto Lord. Isso ia vender tanto, mas ia vender tanto, entendeu? Ah, o Kiorra morreu pelo cero do Ichigo Vasto Lord, ou seja, era pra o Kiorra virar pó. Mas se o Kiorra estiver no inferno, eu vou falar, ah, tá. Então assim, sentido pra obra não necessariamente vai ser a coisa que domina ela, né? Então é possível do nada o Green Joe tá Vasto Lord, por quê? Porque vai vender, entendeu? E não é dito literalmente na obra, mas o fato da Resurrection ser uma habilidade que faz com que o Arranca recobre os poderes de Hollow dele, deixa explícito que é uma condição onde o personagem retorna à sua forma anterior, porém mais forte. Por isso que o Arranca pode evoluir, mas a partir do momento que ele não se alimenta mais para evoluir, é impossível que o mesmo se torne uma outra classificação, né, enquanto Arranca. Mas ó, o Green Joe ele aprende a controlar a Resurrection parcial, coisa que ele não sabia antes. Então isso pode indicar uma evolução, talvez uma evolução da técnica, mas também uma evolução do corpo. Eu acho que ainda está em aberto. Essa coisa. Se o Kubo quiser falar que a Rancor evolui, vai evoluir, ponto final. Sabe? Eu acho que é uma possibilidade também. No momento não tem nada que confirme isso, mas é uma possibilidade que existe. E ali pode ser alguma coisa, né? O Green Joe evoluiu de alguma forma. O que, novamente, mesmo que seja possível evoluir, né, para uma classe nova, supõe que seja possível um Arrancar evoluir. O ponto de evolução dele na história apresentado pra gente é onde? Na Guerra dos Mil Anos. É onde ele tá com a Resurrection parcial, onde ele tá mais poderoso, onde ele tá mais sagaz, é onde ele tem um domínio maior da Pantera. Então, tematicamente, até se isso for possível, o correto é isso aí. E não é comum. Então tá aí. O Kubo confirmou que os Arrancas podem alcançar a segunda etapa narrativa. É nítido que eles podem evoluir. O lance é sobre a classificação da evolução racial mesmo. Mas eu tô falando, suponha que possa. Mesmo supondo que pode, faz sentido com que o Grinjal, se vai se tornar um Vasto Lord, que é a discussão, vai ser no arco da Guerra dos Mil Anos e não no arco do Ecomundo. Então, Ali, grande sábio também, um dos cabeças da cubologia, eu acho que ele foi incompleto nesse vídeo e o amor dele pelo Grinjal fez com que ele queira valorizar o personagem. Mas, na minha definição de certo e errado, eu acho que o Alexandre está errado nesse vídeo e meus argumentos estão aqui, vocês podem discutir nos comentários, dá like, se inscreve, vai no canal do Ale, dá like, se inscreve lá, porque realmente sai coisa boa, o Ale sabe demais, várias vezes ele traz coisas novas que complementam o que eu estou falando, me mostram coisas novas também para teorizar. Então, hoje em dia, eu estou querendo mais é que a nova geração de cubologistas, cubólogos, voem, abram as asas e saiam conquistando a internet. Eu vou ficar aqui no pique Yamamoto enquanto o DC já é Ishibei da vida, né? DC já é o rei das almas, né? O DC é o pilar que manteve os mundos estáveis para a comunidade de Bleach não quebrar no Brasil durante décadas, né? Então... O Alexandre tá Kyoraku ainda, tá Kyoraku, mas ainda tem o velho aqui, pô. Antigamente eu achava que o Green Joe era, mas mudei de ideia depois de reler, mas ao mesmo tempo ainda acho que os argumentos a favor são plausíveis. Não acho que são plausíveis, mas eu acho que os argumentos contra são definitivos, assim, sabe? Tematicamente, né? Numa obra comercial qualquer coisa pode acontecer. Então é isso, se inscreva lá no canal do Ali, vale muito a pena, tem muitos vídeos legais, no TikTok dele principalmente, onde ele comenta muito de Bleach. Mas, manos... A minha Bankai, né, como já desenharam lá, que é a Bankai da narrativa, faz uma diferença nessas lutas, né? Faz uma diferença. Apesar de que o Ale, o Luca, de acontecimentos, eles estão muito mais afiados do que eu, né? Eles estão sempre estudando isso, enquanto eu deixo pra lá. Eu tô meio vagabundo, né?
Mas aqui, mané, aqui a gente tem que dar um jeito pra manter a posição, né? Senão o nego vai começar a falar, cara, já não faz nada, tá velho, não faz porra nenhuma, não. Mas eu tô afiado ainda.